A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando ao tema sobre a religião e a religiosidade humana e as consequências de quando eu defendo a religião, que eu passo a co-participar dos ensinos dela, né? Eu não estou dizendo que uma instituição não tenha que ter seu credo, desde que esse credo seja bíblico, né? E os credos, o que é o credo? Eu vou falar do primeiro eu vou falar de 3 concílios. O primeiro concílio foi o concílio, na verdade esse concílio ele não é pela igreja considerado o primeiro concílio. O primeiro concílio, a igreja considera, os irmãos, quando fala igreja, eu vou explicar para você o que é igreja, porque também você não entendeu o que é igreja, né? É bem provável que você não compreende o que é igreja. A igreja é o corpo de Cristo, esse corpo místico de Cristo, que está sendo formado nesses 2000 anos. Como os irmãos introduziram essa forma de enxergar a igreja, eu vou utilizar também essa forma de classificar. Então a igreja ela pode ser considerada como a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível é os verdadeiros salvos em Cristo. A igreja invisível são os verdadeiros nascidos do Espírito, que irão herdar a vida eterna, o reino de Deus, né? Que passaram pelo novo nascimento. E aí não vai depender da sua fidelidade. Não vai depender de você ser firme e fiel até o fim. A doutrina da perseverança também foi deturpada dentro desse sistema religioso fraudulento. Eles deturparam todas as doutrinas, eles deturparam a doutrina da graça, eles deturparam a doutrina da perseverança, eles deturparam várias doutrinas. E uma das doutrinas que eles deturparam foi a doutrina da perseverança. Eles conseguem, eles são hábeis. A forma que eles ensinaram o povo aparenta que o povo tem participação na salvação. Uma vez eu escutei, eu já estava para sair, porque eu já não suportava tanta heresia e tanto engano, e já não aguentava mais. Teve um suposto companheiro meu das orações, vivia aí na minha casa, me chamando para as orações. E quando ele soube que eu já não... Falei para ele que eu não iria mais para a congregação, não dava mais. Expliquei o motivo para ele, que depois eu iria estar também explicando. Ele falou assim para mim: William, a sabedoria, o conhecimento que Deus te deu sobre as coisas de Deus, você pode, imagina só, ao invés de você
pregar para um, para dois, ensinar para algumas pessoas. Você pode pregar para várias pessoas, né? Porque você insinuando que em algum dado momento eu poderia ser levantado por Deus para o ministério, né? Ou se não, auxiliar esses anciões ou cooperadores de certa forma na compreensão das coisas de Deus. Na verdade, o que ele me sugeriu foi me vender, eu me vender para o sistema religioso, né? Para daí então poder pregar. E é o inverso. Nós não se vendemos para nada. Deus não precisa da nossa forcinha para nada. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que pertencem a Ele, né? Aqueles que são salvos, que faz parte dessa igreja invisível, eles são salvos por mera graça, né? Segundo o beneplácito de Deus. Não vem da obras da lei, né? Para que nenhuma carne se vanglorie. Veio unicamente pela fé em Cristo. A perseverança, ela é só um resultado da minha salvação. Eu sou salvo, eu estou salvo, e por isso eu persevero. Eu não persevero para ser salvo. Quando eu acho que eu persevero para ser salvo, eu estou me colocando na base da minha justiça. E sabe o que está me aguardando? O inferno. Porque ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Porque por ela vem o conhecimento do pecado. Então, eu persevero porque eu fui salvo. Eu não persevero para ser salvo. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Graça. Eu merecia o inferno. Eu mereço o inferno. Eu mereço ser lançado no lago de fogo. E fui salvo por mera graça. O que isso significa? Deus quis me salvar, não depende de mim. Deus quis, ponto, acabou. Como? Por que Deus quis? Segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade. Isso é salvação. Então, persevero porque eu fui salvo. E não persevero para ser salvo, que é o que eles ensinam. Então, quando o indivíduo vai lá, se eu for firme e fiel, areia, ele está colocando se, esse se que ele coloca, na mente dele, ele precisa perseverar para ser salvo. Ele não entendeu que ele é salvo e aí por isso ele persevera. É uma forma sigilosa de Satanás colocar o povo na base da sua justiça própria. Você vê como o diabo é astuto e como esses indivíduos são podres. Podres, eles são podres mesmo, são sujos. Eles querem mandar as almas para o inferno sem direito à repescagem, né? Então os salvos que perseveram por estar salvo, que faz parte desse corpo místico invisível, né? Deus os conhece. Esses são os eleitos. A palavra de Deus chama desses dos eleitos de Deus. Esses eleitos de Deus não é eleito segundo a filiação a um grupo religioso, segundo a filiação a CCB, segundo a filiação aos mormons, segundo a filiação a Testemunho de Jeová. Não. Eles são eleitos segundo o beneplácito de Deus, segundo a boa vontade de Deus, segundo a presciência de Deus, o conhecimento antecipado de Deus, segundo a sua presciência, como fala o apóstolo Pedro. Eleitos segundo a sua presciência, presciência, o conhecimento antecipado de Deus. É aí onde surge a eleição, a doutrina da eleição. Você não é eleito por fazer parte de um grupinho religioso. Você é eleito segundo a presciência de Deus. Então esses eleitos que fazem parte do corpo místico de Cristo e que faz parte da igreja invisível são os verdadeiros salvos. E por eles estarem salvos em Cristo, nascidos verdadeiramente do Espírito, esses perseveram para ser salvo, não, para confirmar a sua eleição.
para confirmar que estão salvos. Por isso que eles perseveram, porque foi colocado nele, no coração deles, o dom da fé. E a fé é um dom de Deus. E aí Cristo passa a ser gerado nele. Aí ele vai perseverar. Não, mas a igreja, ela é classificada, os irmãos classificam elas de duas formas, a igreja invisível e a igreja visível. A igreja visível é quando nós estamos todos reunidos. E eu não posso dizer, nós não podemos dizer que todos que estão reunidos serão salvos. Correto? Então, desta forma, se classifica a igreja invisível e visível. Mas a igreja, em geral, vamos chamar de todos os que professam Cristo, da forma correta. Né? Então, dentro da igreja, que está sendo gerada e formada, a história dela já remonta a 2000 anos. Então a igreja não surge em 1910. A igreja tem 2000 anos de história. A igreja não começa com Luís Franciscão. A igreja não começa com Lutero. A igreja não começa com Calvino. A igreja não começa com Agostinho de Hipona, com Irineu, nem com os apóstolos. A igreja começa com Cristo encarnado, morto, sai sangue e água dele. Ali a igreja surge e os apóstolos ali começa a igreja começa ali. Aquilo é a igreja é aquilo. Então ela tem a igreja não estagnou lá e depois voltou com a CCB, ou estagnou lá e depois voltou com o Charles Sterling Russell da Testemunho de Jeová, ou estagnou lá e depois voltou com o Hélio White, ou estagnou lá e depois voltou com o Joseph Smith lá dos Mormons. Não, a igreja tem 2000 anos de história. A igreja, nos 2000 anos de história, vem amadurecendo, compreendendo quem é Deus, a verdadeira igreja. Ou seja, os salvos. Tá? Isso é a igreja. Vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos retornar. Paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.